Bom dia a todos. Queria dar nota do seguinte: o Chega tinha achado um pouco estranho, na declaração do Sr. Primeiro-Ministro de sábado, na declaração que fez relativamente ao processo influencer e ao impacto que tinha tido e àquilo que ele entendia ser a liberdade de ação política que os governos devem ter em matéria industrial e económica e de atração de investimento. E na noite de ontem, no dia de hoje, tivemos uma grave e preocupante notícia de que um dos decretos que estaria para aprovação no Sr. Presidente da República, feito pelo Governo, o decreto de simplificação industrial, provocava na prática uma espécie de despenalização da conduta ou de descriminalização da conduta dos arguidos da Operação Influencer. Esta é uma matéria particularmente sensível, porque, de facto, o decreto-lei que está para a apreciação do Sr. Presidente da República pode levar, no limite, não só ao branqueamento da conduta, eventual alegada conduta, que alguns membros do Governo terão tido, como pode provocar aqui um efeito de desculpabilização ou de despenalização. E é intolerável e inaceitável que, no momento em que vários membros do Governo estão a braços com o processo na Justiça, que o Primeiro-Ministro, na sua declaração, venha precisamente enfatizar um diploma que provocaria ou teria o efeito de descriminalização sobre as suas condutas. Isto tem que ser levado até às últimas consequências. E por isso o nosso apelo é que o Presidente da República peça à Procuradoria-Geral da República um parecer sobre este decreto que está em apreciação, para confirmação sobre se a eventual promulgação pelo Presidente da República deste decreto teria algum impacto no processo de influencer ou teria algum impacto sobre a situação processual dos arguidos. Porque se estiver, nós estamos perante um dos maiores abusos da história do regime democrático, que é um governo ver-se a braços com um problema de justiça e, em vez de procurar defender-se na justiça, procura alterar a lei que levou a alguns desses problemas na justiça. E, portanto, nós temos que saber se isto é verdade ou não. E temos que saber se, do ponto de vista dos serviços jurídicos do Estado e da Procuradoria-Geral da República, se confirma que, caso este decreto seja promulgado pelo Presidente da República, ele terá esse impacto jurídico. Confesso que estas coisas são assim mesmo, que já há uns tempos se dizia que este decreto tinha algumas particularidades perniciosas. Nunca pensei, honestamente, que o seu alcance pudesse ser este. E também nunca pensei, honestamente, e quero não pensar e quero não acreditar, que o Governo tenha levado a cabo este diploma como uma tentativa para descriminalizar ou desculpabilizar condutas dos seus membros. Por isso, o papel do Presidente da República, na nossa perspectiva, parece-nos claro e evidente. É não promulgar este decreto até que haja clareza suficiente sobre os seus efeitos jurídicos e sobre o seu impacto na Operação Influencer. Chamo a atenção que este não é um diploma da Assembleia da República. É um decreto do Governo, que está na mão do Presidente da República e que pode ter um efeito pernicioso sobre este processo. Esse decreto é prévio a esta comissão do Primeiro-Ministro ou é posterior? Este decreto, são dois decretos, penso eu, um de maio, ambos os decretos são anteriores, porque eles já estão na mão do Sr. Presidente da República. Mas teriam, segundo vários magistrados e juristas, o efeito de branquear o que está a acontecer no caso da Operação Influencer, por estarem em causa precisamente licenciamentos de natureza industrial. E daí estar aqui hoje, porque esta foi precisamente o foco da declaração do Sr. Primeiro-Ministro no sábado, quando pediu que o Sr. Presidente da República promulgasse rapidamente este decreto. Ora, isto é perverso. Portanto, uma coisa era o Sr. Primeiro-Ministro ter vindo falar, e nós criticámos, da sua defesa quando estamos em curso com o processo judicial. Outra coisa é haver aqui uma manobra legal ou jurídica que, a posteriori, branqueia este comportamento. Todos sabemos, quem está em casa também sabe, que na lei penal aplica-se sempre as regras mais favoráveis e que elas são retroativas. E, portanto, caso uma nova lei viesse mudar os procedimentos ou atenuar a hipótese de tráfico de influência nestes círculos, isto teria efeito sobre o processo de influencer. E, portanto, é particularmente pernicioso que o Sr. Primeiro-Ministro tenha falado deste decreto-lei
precisamente... não foi uma coincidência? Não. Ou sendo prévio, mesmo assim não poderá ser promulgado nesta altura? É que se for e tiver este impacto no processo, o Presidente da República deve ter o maior cuidado na sua promulgação, porque significará, ou poderá significar, sobre os arguídos, sobre o contexto e sobre os factos, porque vários juristas consideram, e alguns magistrados, que este diploma, se promulgado e entrar em vigor, poderia ter o efeito, como disse, de mudar as condutas que estão sob análise ou até de atenuar os seus efeitos. Portanto, também queria deixar claro isto, não sei se teremos tempo ou não devido à data de dissolução da Assembleia da República, mas se o Sr. Presidente da República promulgar este decreto, nós pediremos a sua apreciação aqui no Parlamento e pediremos que ele seja aqui apreciado, se ainda houver tempo, naturalmente, para isso. Finalmente, e eu acho que isto já é suficientemente grave, e espero uma explicação do Sr. Primeiro-Ministro tão breve quanto possível sobre esta situação que hoje é noticiada. Eu quero também dar nota de que, não obstante ir começar uma campanha eleitoral, uma pré-campanha e uma campanha eleitoral, com todos os dados que já conhecemos, há algo que para nós nos parece evidente. É que os negócios do lítio, do hidrogênio e do data center têm elementos estranhos que merecem ser investigados. E independentemente de quem vença as eleições do dia 10 de março, é nosso objetivo e nosso compromisso com os portugueses, caso haja uma maioria no espectro da direita parlamentar, avançarmos com uma comissão de inquérito parlamentar aos negócios do lítio e aos negócios do hidrogênio em Portugal. É importante chamar os ex-governantes, é importante chamar alguns autarcas, é importante chamar os membros da Agência Ambiental e de outras agências que licenciaram e acompanharam este projeto. E por isso o nosso compromisso é de lançar o desafio a toda a direita para uma grande comissão parlamentar de inquérito, a ter início já no início da próxima legislatura, aqui no Parlamento, sobre os negócios do lítio e do hidrogênio. Se o Chega, sozinho, tiver os deputados suficientes para uma comissão de inquérito putestativa, é isso que avançaremos logo no início da próxima sessão legislativa, logo após tomarem posse os deputados eleitos das eleições do dia 10 de março. Há dados de hoje que foi a Procuradora-Geral da República que redigiu aquele parágrafo para que pudessem acusar o Presidente da República de estar a proteger o Primeiro-Ministro e também a Marcelo Rebelo já disse que foi o próprio Primeiro-Ministro que pediu a reunião, que se reunisse com a PGR nestes dados. Surpreende? Não me surpreende. Há um elemento que me parece importante, é que, e que nos espantou muito, porque é que a Procuradora-Geral da República, eu penso que foi a primeira vez que aconteceu, esteve reunida com o Presidente da República na sequência de uma reunião com o Primeiro-Ministro e sobre um processo que aparentemente envolvia o Primeiro-Ministro. Mas parece-me natural que o Presidente da República tenha querido confirmar aquilo que se veio a saber depois em público, que havia suspeitas sobre o Primeiro-Ministro e que havia um inquérito a correr. Primeiro ponto. Segundo ponto, o facto de ter sido a Sra. Procuradora-Geral da República a escrever esse parágrafo mostra, na nossa perspectiva, que de facto é da cúpula do Ministério Público e da Sra. Procuradora que veio a convicção de que há elementos suficientes para que este processo seja investigado. E, portanto, mais uma razão para o levarmos a sério e mais uma razão para não o pressionarmos. Isto não foi, certamente, nenhum impulso irresponsável de nenhum procurador, muito menos de um inspetor ou de um agente da polícia. Foi pensado, foi analisado e foi tornado público. Bem ou mal, podemos discutir. Mas há um dado que me parece evidente. Havia suspeitas sobre o Primeiro-Ministro, elas têm que ser investigadas. E não é legítimo que nenhum partido ou dirigente peça que a Justiça ande mais rápido para um Primeiro-Ministro do que para qualquer outro. Portanto, vamos aguardar o tempo da Justiça, vamos aguardar se estas suspeitas se confirmam ou não e o que é que está em cima da mesa. Neste momento não temos ainda toda a informação. Mas há uma informação que já temos pelo que vamos ouvindo. É que houve pressões inaceitáveis no desenvolvimento, no licenciamento do negócio do lítio, do hidrogênio e do data center. E, portanto, isso justifica que o Parlamento inicie uma grande investigação por si próprio a estes negócios e é esse compromisso que deixamos para o início da próxima legislatura. Soube-se ontem também, pela voz do Sr. Presidente da República, que o encontro com a Procuradora-Geral da República foi feito por pedido ou sugestão do Primeiro-Ministro. Não há aqui explicações que devem ser dadas ao país, apesar de achar que podem ser consideradas pressão sobre a Justiça? Eu acho que era preciso perceber primeiro porque é que o Sr. Primeiro-Ministro entendeu que o Presidente da República devia falar com a Sra. Procuradora. E o Presidente anuiu. E o Presidente anuiu.
Por isso, alguma informação o Primeiro-Ministro levou ao Presidente para que o Presidente tenha aceito chamar a Sra. Procuradora-Geral da República. Ora, àquela hora, à hora a que estávamos, da manhã, só se sabia que havia buscas ao chefe de gabinete de António Costa, na casa do Ministro João Galamba, em Sines e nas residências dos administradores da Data Center. Portanto, como é que o Sr. Primeiro-Ministro sabia que havia suspeitas sobre ele àquela hora? Esta é uma questão que é legítimo pôr. Se foi ele que lá foi dizer que elas existiam, como é que ele sabia? Alguém o informou? Alguém lhe disse que ele estava sob suspeita? Ou foi por causa dos factos relativos ao seu chefe de gabinete? Ou houve uma fuga e alguém disse ao Primeiro-Ministro que havia um inquérito sobre ele a correr no Supremo ou a correr paralelamente? Portanto, nós antes de atirarmos tudo para o Ministério Público e para a Polícia, nós temos que também perceber quem é que colocou a pressão do outro lado. Ou seja, quem é que informa ao Primeiro-Ministro que ele está sob suspeita e como é que o Primeiro-Ministro leva essa suspeita ao Presidente da República. Porque certamente o que aconteceu foi o Sr. Primeiro-Ministro chegou a Belém e disse assim: eu sou suspeito. Num caso, não quero continuar a ser Primeiro-Ministro nestas circunstâncias. Pode ouvir a Sra. Procuradora para confirmar. Ora, se há de facto um inquérito a correr, qual era a outra hipótese da Sra. Procuradora se não confirmar estas suspeitas? Qual era a outra hipótese que o Ministério Público tinha? Era dizer, é mentira. E depois vocês noticiavam um mês depois que havia um inquérito a correr e a culpa era da Sra. Procuradora ou do Ministério Público. Portanto, o que eu quero aqui dizer é que a Justiça também não tem um papel fácil aqui. Porque alguém transmitiu ao Primeiro-Ministro as suspeitas que recaíam sobre ele e sobre outros membros do Governo. E, portanto, isto teve que ser gerido com pinças. Não sabemos exatamente se foi isso que foi dito, Bom, mas por isso é que pergunto se não era necessário ter repare, esclarecimentos. sobre este circuito, acho que sim. Porque, repare, qual é o sentido da Procuradora-Geral da República ser chamada a Belém? Um processo que está em segredo de justiça. É porque eu não vejo outro. Alguém disse, olha, eu estou sob suspeita, eu, Primeiro-Ministro. Era importante saber se isto se confirma ou não e qual é a gravidade disto. E o Presidente chama a Sra. Procuradora-Geral a Belém. É a única razão, senão o que vai fazer a Procuradora-Geral no meio de uma crise política ao Palácio de Belém? Não se compreende. E, portanto, quando se diz assim, o Ministério Público depois confirmou o processo, podia tê-lo ocultado. Mas foi o próprio Primeiro-Ministro que deu a nota ao Presidente da República. Como é que o Ministério Público ia ocultar uma coisa que já tinha sido, com toda a probabilidade, tornada pública ao Presidente da República? Portanto, é isto, e é este circuito que eu acho que é importante perceber. E, como digo, é muito importante compreender se estas notícias de hoje têm algum fundo de verdade e se há alguma tentativa por parte do Governo de se proteger a si ou aos seus membros. Neste caso, acho que é mesmo muito, muito importante que isso aconteça. Meus senhores, muito obrigado, agradeço a presença e até à próxima.